Oi, gente. Boa noite, graça e paz. Tudo bom com vocês? Então, eu queria um retorno de vocês sobre se o áudio tá bom, se eu tô falando num som bom e se o ventilador estiver atrapalhando o vento, tá bom? Eu tô muito feliz de estar aqui nesse momento compartilhando a palavra do Senhor para vocês. E peraí, que isso aqui é novidade. E antes de eu começar a falar o que o Senhor colocou no meu coração, eu queria orar com vocês. Eu queria orar para que o Espírito Santo, ele que foi enviado por Jesus, né, para ficar com a gente, ele prepare o nosso coração para a gente receber a palavra do Senhor. Eu quero orar para que o espírito de revelação recaia sobre a gente, ilumine o nosso coração, ilumine o nosso entendimento para a gente ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Eu acho que eu falei, mas vocês não devem ter visto. Se o áudio estiver ruim, vocês me avisem, tá bom? Vamos orar agora? Senhor, obrigada, muito obrigada por mais um dia. Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada pela tua palavra, porque o Senhor escolheu a sua palavra para se revelar para a gente. O Senhor disse que a sua palavra, a mensagem do Evangelho, é o poder do Senhor para libertar os cativos. E, Senhor, eu peço que nesse momento o Senhor venha com o teu Espírito sobre o nosso coração e nos dê um espírito de revelação e sabedoria. Revelação para entender a tua palavra e sabedoria para depois aplicar ela no nosso dia a dia, aplicar ela na nossa vida. Porque essa é a vontade do Senhor, que os seus santos, que os seus filhos vejam a veracidade, vejam a realidade, a riqueza que é a palavra do Senhor para a nossa vida. Senhor, muito obrigada por esse momento. Eu dou graças ao Senhor porque o Senhor formou a mente dos homens e o Senhor deu inteligência ao homem a criar esses dispositivos que a gente pode se conectar. Senhor, eu sei também que a nossa vontade é estar junto como corpo, se abraçando, se cheirando, porque a gente ama muito fazer isso. Mas sabemos que há um tempo do Senhor para todas as coisas abaixo do céu. E nesse tempo que estamos vivendo, a gente quer aprender mais do Senhor e quer buscar mais o Senhor. Então, Senhor, por favor, mesmo que a gente não esteja assim, frente a frente do outro, mas desperta o temor do Senhor no nosso coração para que a gente ouça a Tua palavra e guarde ela no nosso coração, porque ela vai nos ajudar a não pecar contra o Senhor. Deus, muito obrigada pela Tua palavra. Senhor, muito obrigada mesmo, em nome de Jesus, que é o nosso Salvador, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, eu queria falar com vocês sobre a paz de Deus, a esperança, o amor de Deus e a reconciliação. A gente tem vivido os momentos bem, assim, bem atribulados, né? Estamos vivendo momentos muito difíceis, estamos ouvindo notícias de morte, notícia de perda, estamos, assim, alguns estão com medo, às vezes me bate um medo, não vou mentir para vocês, o senhor sabe, mas como a palavra de Deus, ela orienta a gente para passar por esses momentos. O que é que a palavra de Deus diz pra gente? Porque se o Senhor ele deixou um livro, ele disse que o homem foi inspirado pelo Espírito de tudo que está escrito aqui, é porque aqui tem a resposta do Senhor para esses momentos difíceis que estamos vivendo. Então, eu queria chamar vocês para a gente ler junto Romanos 5, a partir do verso 1. O que é que eu vou fazer? Eu vou ler do 1 ao 11. Só que eu vou ler verso por verso para eu explicando para vocês o que era que Paulo estava querendo dizer nesses versos. Porque se eu for ler do início até a parte que eu vou ler e depois voltar explicando, pode ficar mais cansativo, entendeu? Então, eu vou começar do verso 1. Romanos 5, 1. Diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ponto. A gente precisa entender o que Paulo está dizendo. Ponto não, vírgula, porque ainda vai continuar, calma.
Mas a gente precisa entender que paz é essa. Que paz a gente tem com Deus através de Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Que paz é essa? E aí eu quero falar com vocês sobre o significado de paz que tem na Bíblia. No Antigo Testamento, as pessoas elas se comunicavam quando falava a palavra paz, como shalom. Vocês já ouviram, né? Shalom, quando a gente chega na casa, na novela que estava passando na Record sobre o Êxodo e tal, as pessoas começaram a falar muito isso, né? Shalom, shalom. E o que é que shalom significa? Shalom significa o desejo de alguém para desejar a paz para o outro. É um desejo. Eu te desejo a paz. Eu desejo que a paz do Senhor esteja na sua casa. Isso que eu faço quando eu digo shalom. No grego, no Antigo Testamento, todas as vezes que aparece paz, significa isso. Que eu desejo a paz do Senhor para vocês. Por isso tem na tradução como shalom. Só que o que é que acontece? Quando começa no Novo Testamento, toda palavra que é paz, na tradução do original, é outro nome. Eu não sei a pronúncia, mas é outro nome. E sabe o que ela significa? Significa, eu te dou a paz. Eu não desejo para você a paz. Eu te dou a paz. A paz está com você. Eu tenho o poder de te dar a paz. Por isso, as primeiras vezes que apareceram a palavra paz no Novo Testamento foi Jesus que disse. Porque ele estava dizendo, eu te dou a paz. Jesus, ele tem o poder de Deus, a capacidade de nos dar a paz. Ele não nos deseja a paz. Então, a gente não precisa mais pensar que só podemos desejar a paz para o outro. O homem, no Antigo Testamento, né, que não tinha ainda a obra de Cristo, ele desejava a paz. Mas depois da obra de Cristo por nós, a gente pode ter a paz, porque Cristo é o poder de Deus que dá a paz para a gente. Então, quando Paulo ele falou assim, sendo, pois, justificados pela fé, crendo em Cristo, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual, verso 2, tá? Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da sua glória. Olha que coisa incrível também. Ele fala assim, no início, pela qual também temos entrada pela fé a esta graça. Quando a Bíblia fala sobre graça de Deus, ele está falando sobre o poder de Deus. Então, Cristo tem o poder de Deus para dar paz a gente. Nesses momentos de tribulação, é possível sim a gente ter paz. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele dá paz pra gente. Ele tem o poder de dar paz pra gente. E aí, terminando o verso, né, ele fala assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E aí eu pergunto pra você, e você pode se perguntar por isso também, de dizer, é possível a gente ter esperança de acordo com essas coisas que estão acontecendo? É possível a gente ter esperança quando a gente sente medo? É possível ter esperança quando a gente, a qualquer momento, pode receber uma notícia ruim? É possível a gente ter esperança quando a gente vê muitas pessoas passando fome? Ou até a casa, a nossa casa sem ter alimento? É possível a gente ter esperança nesses momentos de tribulação? E aí eu quero falar uma coisa para vocês, que Paulo, ele está falando aqui como essa esperança vai estar na gente. Como essa esperança vai estar na gente. E aí ele começa assim a falar. Não somente isso, não somente isso o quê? Não só nos gloriamos na esperança de Deus, não só nos gloriamos nisso. Porque a gente precisa entender que em qualquer momento da nossa vida a gente pode se gloriar no Senhor. Não só nos momentos que está tudo bem, mas também, quando ele está falando isso aqui, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. Então, vamos pensar. A esperança é produzida em nós quando a gente passa pela tribulação,
que ela vai gerar em nós paciência, depois experiência e depois é que vem a esperança. E aí, quando eu estava meditando nessa passagem, eu prestei atenção nessa parte aqui que diz assim, ó, a tribulação produz. A tribulação é produzida. A gente sabe, né, eu acredito que qualquer pessoa que analisa a natureza, veja a natureza, ela enxerga que toda produção, ela tem um tempo. Ela tem um tempo para acontecer. Toda produção, ela tem um tempo para acontecer. E o que é que acontece? Que Deus, que a tribulação é tipo um fertilizante de Deus para poder gerar em nós, para poder produzir em nós paciência, experiência e aí sim a esperança. E aí você se pergunta assim, mas como assim Deus, ele tem vontade que a gente seja atribulado? Por que Deus ele quer que a gente seja atribulado para poder gerar essas coisas na gente? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o Senhor sabe que se o homem não tiver alguma coisa para ser despertado, ele vai trilhar um caminho de morte. O homem ele não tem capacidade para discernir as coisas. Apenas o Senhor, apenas o Espírito Santo de Deus tem o poder para gerar em nós discernimento. E a tribulação do Senhor, a tribulação que vem das coisas, ela desperta a gente a não continuar pelo caminho de morte. E aí a gente começa a analisar o que está acontecendo, no mundo todo. Tem muita gente que ainda não despertou, tem muita gente que não percebe, tem muita gente que não entende que isso faz parte, tipo, da vontade de Deus. O Senhor ele tem o controle e domínio de todas as coisas. Mas aqueles que são chamados pelo Senhor, que são escolhidos pelo seu propósito, com certeza, quando isso acabar, porque vai e haverá outras coisas que vai vir, a gente sabe pela palavra, serão despertados. E quando eles forem despertados, vai produzir dentro deles paciência. E sabe o que é essa paciência, meus irmãos? É esperar na vontade do Senhor. Esperar no tempo do Senhor e no tempo que Ele tem para todas as coisas. É confiar que o Senhor tem o controle de tudo e que vai direcionar a nossa vida para o caminho certo. Essa é a paciência que o Senhor está gerando na gente. A paciência de confiar nele. E quando o Senhor gera essa paciência em nós, o que é que acontece? Acontece uma experiência, que em outra tradução significa um caráter renovado. A gente recebe um caráter renovado. Por quê? Porque a gente experimenta o poder do Senhor. A gente prova a grandeza do Senhor. A gente prova que o Senhor é fiel na sua palavra. A gente vê que tudo que ele escreveu e avisou pra gente aqui nas suas escrituras está acontecendo. E isso dá experiência pra gente a perseverar, a permanecer no Senhor. E essa experiência, ela gera em nós esperança. A esperança nas promessas de Deus. Então, quando a gente estiver passando por esses momentos de tribulação que está acontecendo no mundo, que é consequência do homem e dos seus pecados, por isso acontecem essas coisas para frear o homem, é amor de Deus. A gente não consegue ver isso, mas é o amor do Senhor. Isso gera em nós esperança. Isso faz com que a gente se volte para as Escrituras e veja se isso está acontecendo, é porque está perto a vinda do meu Senhor. A esperança no nosso coração começa a ser gerada. É isso que acontece em nós. E aí, no verso 5, olha o que ele fala. A esperança não traz confusão. Ela não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Sabe por que ele faz essa sequência de tribulação, paciência, esperança? Porque ele sabe que é na tribulação que gera a esperança. Então, quando a esperança é gerada em nós, a gente vai se perguntar, mas como é que a gente pode ter esperança nesses tempos? A esperança não traz confusão, porque para ela ser gerada, primeiro vem a tribulação, vem a paciência, a experiência e depois a esperança.
E aí, deixa eu ver aqui. E aí fala assim, ó. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E o que é o amor de Deus? A gente entendeu agora a paz, entendemos como é que a esperança é gerada em nós, e vamos entender agora o que é o amor de Deus que está derramado em nosso coração. Cristo. Cristo é o amor de Deus que está derramado em nosso coração. E aí, ó, olha o que ele fala, que eu chorei quando eu estava lendo isso. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Tá vendo aqui? Morreu a seu tempo. Lembra que toda coisa que é produzida tem um tempo determinado por Deus para poder ser gerada. Então, no tempo do Senhor, Cristo veio, morreu, ressuscitou e nos salvou. E aí, olha o que ele fala. Por quê? Dificilmente alguém morreria por um justo. Ainda que seja possível que por uma pessoa boa alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse é o amor de Deus. É Cristo morto, Cristo entregue numa cruz, Cristo perfeito, sem pecado nenhum, obediente, sendo entregue por mim e por você. Naquela cruz onde Cristo estava, era para eu e você estar. Era para eu e você estar. Eu peço para que o Espírito de Deus, o Espírito de revelação e sabedoria, revele isso para você e para mim com profundidade essa noite. Que o amor de Deus por nós é Cristo na cruz, no nosso lugar. Essa é a obra da salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a segurança da nossa esperança. É que Deus, em seu infinito amor, Ele entregou Cristo por mim e por você para nos salvar. Essa é a esperança que a gente pode se gloriar. É essa esperança nesses momentos de tribulação, nesses momentos onde pessoas estão morrendo. Nesses momentos, essa é a nossa esperança, é que Cristo morreu por mim e por você e nos salvou. Essa é a nossa esperança. Então, a gente tem segurança na mensagem de Deus, a gente tem segurança nessa esperança, porque Ele fez um ato, Ele mostrou, não foi apenas palavras, não foi apenas uma promessa. Ele prometeu, mas Ele cumpriu. Ele cumpriu. Então, a gente pode ter esperança de que tudo isso vai passar e que um dia o Senhor vai voltar e vai voltar sobre as nuvens, que diz lá que Ele vai voltar sobre as nuvens e Ele vai nos buscar e a gente vai se encontrar com Ele e viveremos eternamente com Ele. Essa é a nossa esperança, a gente pode ter segurança nisso, porque Cristo já morreu e ressuscitou por nós. Então a gente pode ter esperança em Deus e na palavra dele por causa disso. E aí ele fala assim, ó. Mas Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecadores. Logo, ele usa essa palavra. Logo, resumindo tudo que a gente ouviu agora, tudo que a gente ouviu, entendendo os tempos determinados por Deus, porque certas coisas acontecem, entendendo o amor de Deus, entendendo a obra de Cristo na cruz por nós, logo, ele fala assim, ó. Muito mais agora o quê? A gente imagina o quê? Muito mais agora, o que é que vem muito mais agora? Diz assim, ó. Sendo justificados pelo seu sangue, sendo justificados pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos da sua ira. Gente, glória a Deus, aleluia, aleluia. Logo, por causa do amor de Deus, por causa da sua obra, seremos salvos da sua ira. Haverá um dia que a ira do Senhor vai vir com poder, meu irmão. Mas seremos salvos por causa da obra de Cristo na cruz. Então, essa é a nossa esperança. Passamos por tribulações, passamos por tribulações para gerar paciência em nós, a paciência gerada em nós e depois a experiência. E a experiência, a esperança. E aí, a gente vai ser salvo da ira de Deus
E nada poderá separar mais a gente do amor de Deus. Nada, 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 nada. Depois da obra de Cristo na cruz, nada pode separar a gente de Deus, porque tudo já foi consumado, tudo já foi feito. Agora a gente vive na esperança de que Ele vai voltar e a gente vai viver eternamente com Ele. Essa é a esperança que a gente vive. E aí, deixa eu ver aqui. Quando a gente fala sobre o Evangelho, quando as pessoas estão por aí pregando sobre o Evangelho, quando elas estão ministrando para pessoas que não têm esperança, quando a gente vai para o sertão e explica para aquelas pessoas que existe um Deus que é bom, que é justo, que vai nos salvar, e elas não têm como ter esperança que isso seja possível, o Espírito Santo que faz a obra nas pessoas e Deus que dá o dom da fé nelas. Mas qual é a mensagem que a gente fala? Qual é a mensagem? A mensagem do Evangelho é esta. São boas novas do Senhor para os homens. Que eu escrevi aqui para eu não esquecer, para não dizer errado para vocês. Que existe um poder reconciliador disponível para todos os homens. A mensagem do Evangelho é esta. Que existe um poder disponível para todos os homens. Toda a humanidade, ímpio, todo pecador. Eu não vou dizer ímpio e justo, né? Porque todos nós, sem a salvação de Cristo, somos pecadores. Todos nós. Não existe bondade em nós. Não é porque a gente não mata, não assassina, essas coisas que classificamos pecado. Não existe bondade em nós. Existe Cristo operando em nossos corações. Mas existe um poder reconciliador em toda a terra. Tem esse poder. Disponível para todos os homens. Contudo, aquele que crê terá a vida eterna. Terá a vida eterna. Todo aquele que crê terá a vida eterna. Vamos ler agora esse, para poder vocês entenderem o que eu estou falando, é o verso 10, que fala assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Veja só, porque se nós, sendo inimigos, ainda pecadores, fomos reconciliados, esse poder que está para todos os homens, ainda para todos os homens disponíveis, pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. É através de Jesus, crendo em Jesus, tendo fé na obra de Jesus, é que alcançamos a reconciliação com o Senhor. E aí eu queria ler com vocês João 3,16. Todo mundo sabe de cor, né? Eu sei, mas eu vou ler aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele deu para todos. Esse poder reconciliador está para todos. Para que todo que nele crê, contudo, todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que é que João... Qual é o João aqui? Que João 15, eu acho. Deixa eu botar aqui. Não, João 17:3 fala sobre a vida eterna. Jesus disse pra gente, né? Porque poderia ficar muito vago. A gente diz assim, vida eterna. A gente pensa que a gente vai viver pra sempre e não vai morrer também. Mas olha o que ele fala já sobre a vida eterna. Ele fala assim, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a nossa vida eterna. Viveremos eternamente, essa é a nossa esperança. A gente vai viver eternamente com Deus. Mas a gente já desfruta dessa vida eterna. Agora em parte, porque a gente não tem a revelação completa das coisas. Mas haverá um dia que não vai ser mais em parte, vai ser por completo, vai ser em toda a totalidade.
E aí essa plenitude que vai encher a gente, que é completa, né, só na glória, mas que a gente já desfruta agora, em parte, porque conhecer a Deus e o Filho a quem Ele enviou, Jesus, né, já nos dá essa vida eterna. E como eu disse para vocês, a vida eterna é plenitude. E o que é ser pleno? A gente ouve tanto, né, falar sobre isso. Viagem. Ai, quando eu viajo eu me sinto pleno. Eu tô conheci alguém agora, ele me deixa tão inteiro, tão feliz. Aí o meu trabalho me deixa completo. Ai, porque eu queria isso e isso ia me deixar tão completo. O sentimento de plenitude é quando nada falta. A gente não sente falta de nada mais. A gente está inteiro. Nada vai faltar pra gente. E uma pessoa que nada sente falta, o que é que ela tem? Ela tem paz. Ela tem paz. E o que foi que Jesus... Gente, eu fico muito feliz com essa palavra. E o que foi que Jesus, ele fez com a gente, Deus? Sendo, pois, justificados pela fé, crendo em Jesus Cristo, temos paz com Deus. A gente já tem isso que nada falta. A gente não precisa buscar mais. Nesses momentos de tribulação, a gente já tem a paz. Não é mais um desejar de paz. Shalom não é mais. O poder, a graça de Deus em nós, através de Jesus Cristo, nos dar a paz para passar toda e qualquer situação. Tribulação, momentos de calmaria, mas em qualquer situação, essa paz está em nós. E eu estou muito feliz, sabe? Eu fiquei muito feliz do Senhor ele falar isso ao meu coração. Porque, como eu estava falando para vocês, estamos vivendo tempos muito difíceis. Mas, independente de qualquer circunstância, a gente tem essa paz em nós. Domingo passado, que a Ari Anderson trouxe essa palavra, né? Eu acho, se eu não estou enganada, que foi o Salmos 27, desculpa. E o que a gente vai temer? O que a gente vai temer se o Senhor está com a gente? Não precisamos temer nada, meus irmãos, porque o Senhor, Ele está com a gente e nada poderá nos separar dEle, nada, 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 porque Cristo, Ele morreu por nós e fez com que a gente se reconciliasse com o Criador de todas as coisas. Então, o desejo do meu coração é que você guarde a palavra do Senhor no seu coração, para que você não peque contra o Senhor e para que você não machuque a sua alma. Nos momentos de dificuldade, sabe? Fale para sua alma: minha alma, louve ao Senhor. Minha alma, se lembre dos grandes feitos do Senhor. Pegue o Salmo 105 e vá falando as palavras do Senhor. Vá dizendo que a raiva do Senhor, sabe, ela não dura, ele não permanece. A raiva não, que o juízo do Senhor não permanece por muito tempo diante de um coração arrependido, diante de um coração contrito. O Senhor, ele não tem desejo em fazer com que a gente sofra e viva essas tribulações. Mas isso acontece por causa do pecado e o Senhor quer nos livrar do pecado. Então, que a paz do Senhor esteja com você. Eu tenho capacidade de desejar apenas a paz do Senhor, mas você, por fé, pode ter a paz dentro de você, crendo em Jesus Cristo. Então, mesmo que a gente não se reúna sábado para comemorar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, no sábado não, domingo, né? Eu falei errado, se eu falei. Mesmo que a gente não esteja junto ou tomando a ceia, que isso entristece muito meu coração, porque eu queria estar lá fazendo em memória do meu Senhor. Mesmo que a gente não esteja fazendo isso juntos, que a gente esteja na nossa casa, juntos, em família, ouvindo a mensagem do Senhor que vai ser ministrada para nós e nos alegrando, como se a gente estivesse todo mundo junto, pela obra de Cristo na cruz, porque essa é a nossa esperança. Não tem esperança em remédios, não tem esperança quando vier notícias de paz, não tem esperança em nada disso. A sua esperança está no Senhor, pois Jesus já nos avisou que virão pessoas com mensagens de paz, mensagens de solução, mas é tudo mentira, tá? Então, perseveremos no Senhor, vamos entregar o nosso coração ao Senhor e vamos entender que Cristo morrendo na cruz por nós foi por causa dos nossos pecados. Então, que o Senhor nos dê um espírito de arrependimento, que o Senhor gere em nós
revelação, que o Senhor nos dê, que o Senhor nos dê revelação de entender a sua palavra e a sua mensagem. E isso traga alegria pra gente. Então eu queria orar por você. Eu queria que a gente orasse junto e clamasse para que o Senhor nos guarde. Guarde a nossa mente, guarde o nosso coração, que a gente não peque contra Ele e que no nosso coração esteja sempre a esperança do Senhor em nós, tá? Vamos orar então. Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Senhor, eu desejo do fundo do meu coração que tenha alimentado a alma dos meus irmãos e fortalecido o espírito deles. Senhor, mesmo que eu tenha alguma falha na comunicação, eu clamo para que o Senhor alicerce o coração deles em amor. Porque alicerçados em amor, o homem interior deles estarão firmes para passar qualquer situação. Então, Deus, eu peço para que o Teu Espírito dê a eles revelação e sabedoria, dê a eles o conhecimento, a experiência de saber a profundidade, a largura, o comprimento, a altura do amor de Deus por nós, porque foi grande demais. O Senhor apenas não usou palavras para prometer, mas o Senhor usou sim palavras para prometer e cumpriu. O Senhor cumpriu o que o Senhor disse, então a gente pode ter sim a esperança no Senhor. Mas, Pai, a gente é mau, o homem ele é mau. E ele tem essa tendência de esquecer das coisas. Então eu peço para que o Senhor traga à nossa memória aquilo que nos dá esperança e faça com que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, venha sobre nós e não nos deixe esquecer de tudo que o Senhor prometeu para a gente. Jesus, muito obrigada pela tua obediência, porque foi ela que chegou até lá na cruz e morreu por nós. Obrigada por tudo que o Senhor sofreu, Jesus. Eu não teria força para sofrer o que o Senhor sofreu. E o Senhor sabe disso, por isso o Senhor morreu por mim. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Que o Senhor gere temor no meu coração e no coração dos meus irmãos, para que eles olhem para o Senhor e vejam como é grande o poder do Senhor. Eu peço para que também o Senhor os guarde, para que o Senhor guarde os seus familiares, para que nesses momentos em casa eles sejam luz, venham a ser luz do Senhor nas casas, que eles venham dar bom testemunho do Senhor. É claro que a gente quer estar junto na comunidade, mas, Senhor, eu desejo para que nesses momentos que eles estão em casa, que eles venham a ser testemunha, que eles venham ser testemunha fiel da palavra do Senhor. Que o Senhor os encha com teu espírito e eles sejam testemunhas de quem o Senhor é. Eu peço também para que o Senhor guarde o coração do pastor Almir, porque a gente sabe que como um pastor é muito complicado não ficar perto das suas ovelhas. Mas Jesus, quando você estava quase indo para o Pai, o Senhor orou ao Pai pedindo para que guardasse todos no mundo. O Senhor não disse para ele nos tirar do mundo, mas para nos guardar. Então, o Senhor iria se separar dos homens em físico para o povo ver o Senhor. Mas em espírito o Senhor está conosco. Então, o Senhor é o nosso pastor principal. Então, que o Senhor dê paz ao coração do pastor Almir e confiança para que o nosso pastor, que está nos céus, intercedendo por nós, à direita do nosso Pai, está cuidando da gente sim. Senhor, muito obrigada por tudo, obrigada pelos dons dos meus irmãos, porque a tua palavra diz que quando a gente usa os nossos dons, a gente abençoa o corpo, a gente faz com que ele cresça de forma saudável. Então, Senhor, eu peço para que o Senhor levante nesses dias força, que o Senhor levante os meus irmãos e dê força para eles, para exercerem os seus dons, para que nesses momentos que a gente esteja distante, a gente cresça de forma saudável. Senhor, muito obrigada por essa noite, obrigada pela tecnologia. Senhor, muito obrigada. Eu peço para que o Senhor para que o Senhor revele para os nossos irmãos que não estamos na solidão. Tem muita gente falando sobre solidão, o índice de depressão tem aumentado, mas, Senhor, ensina a gente a viver os momentos de solitude. Solitude não é estar sozinho, mas é momento de silenciar. E nesses momentos de silêncio, nos leva a ouvir a voz do Senhor. Guarda, Senhor, gera a esperança no coração dessas pessoas que estão tristes, que estão com depressão. Eu creio que o poder do Senhor, que a obra de Cristo na cruz é poderosa para livrar e para curar cada uma dessas pessoas. Cuida da casa dos meus irmãos, cuida de Iracema lá com as meninas, com as mulheres lá em Paudalho. Senhor, eu peço para que o Senhor abençoe esse projeto que está sendo na igreja, que o Senhor dê um coração generoso aos meus irmãos, que nesse momento, se eles tiverem dois,
chegaram para João Batista e perguntaram como é que a gente pode ganhar a salvação, o que é que a gente faz? Aí ele pegou e falou, se você tem 2 túnicas, dê uma. Se você tem 2, dê um. Então, Senhor, dá um coração generoso pra gente dar. Se a gente tem 2, que a gente dê um, porque tem gente que não tem nenhum. E isso é característica dos filhos do Senhor, dos santos do Senhor. Nos dá revelação nisso, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito, muito obrigada mesmo por essa noite. Obrigada por essa palavra. E obrigada por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nos livra de todo o mal e nos dá um coração alegre por ter a palavra do Senhor. E a esperança está sempre em nós. Louvado seja o nome do Senhor sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Eu amo vocês. Estou com muita saudade. Eu não sei se vocês perceberam, mas ó como minha bochecha tá grande. Eu engordei. Comendo muito em casa. Amo vocês, tá? Que a paz de Cristo esteja com vocês. Tá bom? Tchau. Até domingo. Domingo voltem, tá? Para poder ouvir a palavra do Senhor e a gente celebrar junto a obra de Cristo na cruz. Beijo.